Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. Em nosso encontro de hoje, eu trouxe uma proposta bem inusitada com referência ao uso do adjetivo. Quando nós usamos os nossos adjetivos de uma maneira anteposta a um substantivo, o que isso significa? O que o autor nos traz? Para interpretarmos bem, precisamos saber gramática e ler com clareza, com mais precisão, tudo o que nos é passado. Esse vídeo é para isso e eu espero que você consiga tirar o máximo proveito do que nós vamos te passar aqui hoje, porque é muito importante. E olha, você já se inscreveu aqui no canal? Já fez a sua inscrição? Não? Por favor, faça isso. Participe, deixe o seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo útil para as pessoas e para nós todos que estamos aprendendo língua portuguesa. Faça isso, deixe aí o seu comentário, participe conosco, é muito importante a sua proposta. Um grande abraço a você e eu espero que você me encontre ali na aula agora, para nós podermos aprender juntos o uso dos adjetivos dentro dos contextos. Um grande abraço e até agora mesmo aqui na aula. Tchau, tchau! Olá, meus queridos amigos, alunos aqui do canal. Vamos começar a nossa aula e hoje vamos continuar com o assunto adjetivo. Nós havíamos já comentado em exercícios anteriores, em aulas anteriores, e se você não viu, vale a pena você acessar o vídeo e poder fazer os exercícios conosco lá. Hoje eu trouxe uma proposta muito interessante porque estávamos discutindo sobre os sintagmas. Vamos de novo falar sobre sintagmas? Sintagmas são grupos de palavras que possuem um sentido em si. Aqui no caso, grande e pequeno homem é um sintagma chamado sintagma nominal. Isso mesmo, é um grupo de palavras que não contém um verbo. Mas você tem um determinante, que seria o caso o artigo. O determinante, lembrando, vamos lembrar, determinante acompanha sempre o núcleo substantivo e o determinante pode ser um artigo. E quando é o artigo, você precisa perceber se ele é definido ou indefinido. Aqui no caso ele é o artigo definido. Estamos dizendo que é o homem. Então estamos apresentando uma proposta de definição. Aqui no caso, na propaganda, digamos propaganda não, no título de um filme, nós temos o pequeno grande homem. Veja a disposição que nós colocamos as palavras dentro do texto. O pequeno e o grande são os modificadores, que nós chamamos de adjetivos. Do núcleo substantivo homem. Mas você agora vai ser questionado, porque eu gostaria que pensássemos juntos a respeito dessa situação que aqui se encontra. Foi o que nós comentamos. A colocação das palavras dentro do sintagma altera profundamente o sentido de tudo. O que nós vimos? O pequeno, grande homem. Que tipo de pessoa será essa? Como é isso? Aqui algumas dicas. Esse é um filme antigo e ele relata as aventuras de um homem branco que viveu em uma tribo de índios. Nós sabemos basicamente que essa é a história. E esse cidadão tornou-se um deles. Tudo bem. Sabendo um pouquinho sobre a ideia do filme, do que é isso, será que agora nós conseguimos discutir com vocês essa proposta? Levando em conta a ordem das palavras do título, é possível inferir a resposta do protagonista do filme? Porque às vezes nós não assistimos ao filme, mas mesmo assim, fazer inferências é tirar algumas conclusões que estão aqui propostas. Eu sei que é um homem, eu sei que é um grande homem, mas também possui a proposta do pequeno. Como assim grande e pequeno juntos? O que isso significa? Essa a ideia. Aqui é fácil, não foi? Qual seria a possível inferência que nós vamos fazer, levando em conta a ordem que essas palavras estão? O que nós conseguimos compreender aqui? Será que você já sabe? É um homem baixo, sim, porque nós estamos falando que é uma pessoa pequena.
a estatura, a altura desse homem. Nós estamos falando sobre o físico. Além disso, existe uma proposta comportamental sobre as atitudes elogiáveis de ser grande, grande de alma, de espírito, de proposta, de auxílio. Perceba como a nossa língua, ela pode e deve ser interpretada de uma maneira bem cuidadosa para não tirarmos conclusões equivocadas. Viu que interessante? Sabendo disso, vamos agora responder junto comigo uma outra pergunta, ainda a respeito dessa mesma proposta. Veja aqui comigo na tela como é que foi apresentada para você a pergunta. Justifique sua resposta que você acabou de dar, baseando-se no efeito semântico criado pela ordenação desses adjetivos no nome do filme. Você coloca pequeno, grande, ligado a homem. Como é que nós vamos justificar tudo isso? Agora seria o momento de você parar um pouco o vídeo para poder rascunhar a sua resposta, porque eu vou apresentá-la na sequência para você poder conferir comigo. Veja o que é a resposta. Conferindo a resposta, o adjetivo grande, anteposto a homem, anteposto é posto antes. Veja que palavra interessante. Significa nobre, respeitável, valoroso. Isso mesmo, uma pessoa com características muito positivas. Como grande exprime aqui a característica moral do protagonista do filme, ao adjetivo pequeno, coube somente a estatura, a característica física desse homem. É um homem pequeno no sentido baixo, não muito alto, mas com um coração muito grande. Seria isso. Você viu que interessante como nós conseguimos interpretar palavras simplesmente pela colocação delas dentro do sintagma nominal. Vamos agora interpretar uma outra proposta, uma proposta camoniana. Sabemos que Camões é o pai da nossa língua portuguesa, um baita poeta, um belíssimo representante. E ele colocou uma proposta para analisarmos chamada Soneto 88. E aqui nós sabemos que começamos com 2 quartetos e depois nós teremos 2 tercetos. O soneto é assim. E o soneto 88 trabalha com a seguinte ideia: 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Estamos vendo aqui uma proposta baseada na Bíblia. E Camões faz uma releitura dessa história, dizendo que Raquel era uma moça muito bela, que gostaria de se casar com o pastor Jacó. Mas Jacó era funcionário de Labão. E Labão aqui só daria a mão dessa filha ao pastor por prêmio. Continuando a história. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, veja que interessante, a palavra cautela é uma negociação que o pai faz aqui para poder jogar com o pastor Jacó. Porque Camões ainda foi muito fino, usando de cautela. Em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Lia é uma outra filha de Labão. Ele não queria dar Raquel, ele ofereceu Lia. Por que será? Vamos pensar comigo na sequência do poema. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivesse merecida. Você viu o que aconteceu? O pai, muito esperto, se tivesse dado a mão de Raquel ao pastor Jacó, ele perderia o funcionário. E ele foi esperto, ele disse: não, você já trabalhou 7 anos, eu acho que Lia seria um bom prêmio para você. Ele falou: não, mas eu quero Raquel. Olha o fim da história. Começa a servir outros 7 anos. O pastor vai ter que trabalhar mais 7, dizendo: mais serviria se não fora pera tão longo amor, tão curta vida. O que aconteceu?
Trabalhou 7, mas para casar-se com Raquel, mais 7. 14 anos para poder conquistar a mão da sua amada. O pastor topou. O pai usou de cautela e realmente fez uma boa negociação. Manteve o funcionário e o funcionário conseguiu também a proposta, que era casar-se com a menina. Mas sabendo de tudo isso, a beleza do poema é trabalhada também com a proposta dos adjetivos e dos substantivos. E a Unesp propôs a seguinte situação com referência a esse nosso poema. A Unesp disse: em certos contextos, a anteposição do adjetivo ao substantivo costuma revelar traços de afetividade do emissor em relação aos objetos e seres referidos. Você vai entender isso muito bem quando Camões, usando as palavras, fez uso desse tipo de situação aqui. Antepõe o adjetivo ao substantivo para passar uma emoção um pouco mais profunda para quem lê. A Unesp deu aqui um exemplo do romance de Lima Barreto chamado Triste Fim, de Policarpo Quaresma, e não fim triste. Triste, fim. Você percebeu? Triste é o adjetivo que se antepõe ao substantivo fim. Com base nesses comentários, vamos começar a nossa prova. Ele quer que você localize no poema de Camões um procedimento que se relacione ao mencionado fato estilístico. O fato estilístico, estilo é modo de se produzir algum tipo de texto. E aqui você vai ter que achar a anteposição do adjetivo com o substantivo dentro do texto. Eu já programei para você e já vamos direto ao assunto. O que é que você teria que encontrar? Lá na poesia, ele disse, vendo o triste pastor. E no final você também poderia encontrar um outro. A Unesp pediu um só. Eu estou te dando 2. Aquila disse, pera tão longo amor. Perceba o triste antes do substantivo pastor e longo antes do substantivo amor. Por que isso? Você imagine a pessoa que trabalha 7 anos e quer se casar, mas ela não poderia porque teria que trabalhar mais 7. É uma tristeza. E Camões usa desse subterfúgio para passar que o amor é longo em qualquer circunstância, porque o sentimento é forte. Por isso é que ele coloca a anteposição longo antes de amor e também, por piedade, ele usa o substantivo pastor, mas antepõe o adjetivo triste, para mostrar que realmente não há nada agradável aqui. Além disso tudo, a Unesp foi lá e disse o seguinte: interprete o efeito semântico dado pela antecipação do adjetivo no exemplo que você localizou aqui no item A. Nós já falamos sobre isso. E agora chegou o momento de você lembrar que quando a prova for te perguntar, ou alguém na sua vida questionar, por que acontecem essas anteposições? Por que foi colocado antes? É uma ideia muito subjetiva. E quando existe essa subjetividade, o que nós temos que saber aqui? Vamos juntos para podermos já fecharmos a nossa aula? Em triste pastor, a anteposição do adjetivo indica exatamente isso, o estado de ânimo, o estado de espírito do pastor. E ainda adiciona uma conotação de piedade, a pena que nós sentimos da pessoa, a impressão que o poeta pretende transmitir sobre a personagem masculina. Veja como você precisa saber fazer uma interpretação de texto um pouco mais profunda, olhando as palavras que estão dentro dos sintagmas. Elas nos contam muito. E além disso tudo, em Longo Amor foi a mesma coisa, da mesma forma. O poeta indica a durabilidade desse amor, 14 anos. E a impressão de que este amor é intenso e profundo. Você toparia essa negociata? Trabalhar 14 anos para poder se casar com a pessoa que você ama? Será que a gente encararia? Creio que sim, porque nós sabemos que o amor, ele nunca acaba. E aqui você acabou de aprender que a colocação das palavras dentro dos sintagmas, dentro das frases, elas geram
esses efeitos todos. E eu espero que você possa ter aproveitado ao máximo esse vídeo, porque ele vai ficando por aqui. E em nosso próximo, faremos mais exercícios dessa maneira, desse modo, para você cada vez mais ficar bem com a sua língua portuguesa e aprender como nós podemos usar o nosso idioma de uma maneira simples e prática. Um grande abraço e até mais, pessoal! Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.